Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o escândalo do Banco Master. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre o escândalo do Banco Master, mas ele se mantém no noticiário porque cada vez que se investiga, cada vez que se futuca mais aí no Banco Master, surgem novos personagens. Quanto mais mexe nesse rolo aí, aparecem novas figuras aí de escalões superiores, na qual a gente nem imaginaria que poderia estar envolvido numa situação dessa. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, deixa aquele like como de costume e deixa nos comentários. Você investe em CDBs? Você tem CDBs ou tinha CDBs do Banco Master? Falando um pouquinho sobre o resumo e como fechou o mercado financeiro essa semana, o Ibovespa fechou em alta na semana de 1,40% na casa de 181 mil pontos, mas chegou a atingir 186 mil pontos, o maior índice da história. O dólar teve uma alta na semana, fechando na casa de R$ 5,26, e o IFIX subiu mais 0,5%, 0,51% para ser exato, na casa de 3.860 pontos. E o Bitcoin na gravação desse vídeo recua forte na semana, perdendo aí 12,80% do seu valor desde o início da semana, na casa de 77.800 dólares. E falando aqui já sobre o Banco Master, contando um pouquinho da história do banco e traçando uma linha do tempo, o Banco Master ano passado figurava apenas entre o 22º lugar das instituições financeiras do país, segundo o ranking do jornal Valor Econômico. Com 63 bilhões em ativos financeiros, o Banco Master foi liquidado no final de novembro pelo Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, o Banco Master representava 2% do Banco Itaú, que é o maior banco do nosso país, do Brasil, segundo o mesmo ranking do Valor Econômico. Suspeitas de fraude em relação à venda de carteira de crédito para o Banco BRB, no valor de 12,2 bilhões de reais. Isso no ano passado. Se parasse por aí, tava bom, né? Mas malandro não para, sabe como é que é? Só dá um tempo. Eu lembro até que na época surgiu uma grande preocupação, mesmo o Master sendo um banco pequeno, de que tivéssemos um risco financeiro sistêmico aqui no nosso país. Tá, mas o banco era pequeno, qual era o problema? Por que ficou com esse risco? Isso se deu em relação ao FGC. Impactou muito o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E essa quebra do Master é a maior da história do país, principalmente em termos de impacto para o FGC. A gente está falando aqui cerca de 41 bilhões de reais em CDBs emitidos. Era assim que o Banco Master fazia suas operações. E aí, meus amigos, onde tem sujeira, se a gente olhar para a nossa história aí do país, tem política envolvida, né? E não foi diferente com o caso Master. Entra nessa história aí um personagem chamado Jonathan de Jesus, era do TCU, Tribunal de Contas da União, que determinou uma inspeção no Banco Central a respeito da liquidação do Banco Master. E essa atitude do TCU, através de Jonathan de Jesus, causou um impacto muito forte e reações de diversas entidades do setor financeiro que saíram em defesa do Banco Central e de sua independência, sem citar o caso Master diretamente. Desde novembro, quando o banqueiro foi preso, quando o Borcaro foi preso, surgiram diversas notícias em relação à ligação dele com políticos, tanto de direita quanto de esquerda, e também juristas. E a gente não está falando aqui de qualquer jurista. Juristas de alto escalão. Estamos falando aqui até de STF. Como todos já sabem, as conexões políticas que mais chamaram a atenção foi com Ciro Nogueira, presidente nacional do PP e ex-ministro da Casa Civil do presidente Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, e também Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Eles é que seriam a ponte de Borcaro e o mundo político. Eles teriam ajudado a negociar a venda do Banco Master para o BRB, que não aconteceu graças à intervenção do Banco Central. No caso, esses dois políticos teriam acesso ao Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, e por sua vez sancionou uma lei na Câmara Legislativa para o BRB adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master, do capital social do Banco Master. E aí, meus amigos, o BRB entrou na mira também da PF, não tem como não entrar, né? O Ibanez Rocha disse em entrevista ao jornal o Globo, abre aspas, que esteve com o Borcaro uma ou duas vezes em eventos sociais, mas nunca para poder tratar de banco. Como se não bastasse, o Ciro Nogueira chegou a propor elevar o limite do FGC para R$1 milhão, que aí certamente colapsaria o FGC. O rombo ia ser muito maior, o prejuízo ia ser muito maior, principalmente para aqueles que vão arcar com a recomposição dos fundos, ou melhor, do fundo, que ele propôs basicamente a cortar o corpo para salvar o braço, né? Mas isso só foi a ponta do iceberg. Entraram também na história Ricardo Lewandowski e Guido Mantega. Só por aí você vê como o negócio estava sendo articulado e o nível dessas pessoas que estão envolvidas nesse caso. A gente não está de brincadeira aqui.
Isso é vergonhoso para o nosso país. O Lewandowski, que foi ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça do governo Lula atual, teve o Banco Master entre seus clientes, na época que ele deixou o STF e entrou no governo. Isso segundo a Folha de São Paulo, noticiou. Já Manteiga, ex-ministro da Fazenda do governo Lula no segundo mandato, também teria sido contratado como consultor e levado Vorcaro pessoalmente a conhecer o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o jornal Estado de São Paulo. Mas tem mais figurinhas aí. Agora é a vez do Henrique Meirelles e Michel Temer. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do primeiro governo Lula e ex-ministro da Fazenda do governo do Temer, integrou um comitê consultivo, ao lado de nomes como Gustavo Loyola, que também comandou a autoridade monetária. O Meirelles foi uma espécie de substituto do Lewandowski. E o ex-presidente Michel Temer também teve na folha de pagamento de Vorcaro, o melhor do Banco Master. Ele teria sido contratado para poder mediar essa compra do Master em relação ao BRB, após o Banco Central barrar o acordo original. Só que, como eu falei, tudo envolve política, a gente tem também as situações das doações que o Banco Master fez, ou melhor, que pessoas ligadas a Vorcaro fizeram a candidaturas de alguns políticos. E aí eu vou falar aqui para vocês essas doações. Isso revela assim possíveis conexões políticas, tá, gente? A gente não está sendo aqui negligente. Eu só estou dando os fatos para vocês aqui. A empresa de Fabiano Campos Etel, que é cunhado de Vorcaro, também um dos alvos da operação do dia 14 de janeiro, foi o maior doador de pessoa física para a campanha de Tarcísio de Freitas. Ele doou 2 milhões de reais. E para Jair Bolsonaro, 3 milhões de reais nas eleições de 2022. E ele foi o sexto maior pessoa física do país a fazer doações políticas. Olhei aqui o que diz a nota da assessoria de imprensa do Tarcísio, que afirmou que sua campanha contou com mais de 600 doadores e que o governador não tem qualquer vínculo ou relação com o Zetel. Vale destacar que a prestação de contas de Tarcísio foi devidamente aprovada pela Justiça Eleitoral. Foi o que afirmou a nota enviada à BBC News Brasil. Já Bolsonaro não respondeu aos questionamentos da reportagem na época. Agora vamos para a cereja do bolo, conexões jurídicas. Aí entrou a mulher do Alexandre de Moraes, do Xandão, careca da toga, Viviane Barsi de Moraes. O Barsi é com C, não é com S não. Barsi conhece aquele grande investidor brasileiro. A Polícia Federal encontrou no celular de Vorcaro um contrato de 129 milhões de reais firmado com a esposa do Alexandre de Moraes. Isso foi uma matéria que saiu no jornal o Globo e que esse pagamento era feito uma bagatela de 3 milhões e 600 mil reais por mês durante 3 anos e para defender qualquer tipo de causa na justiça. Imagina a cena, né, galera? O Toffoli lá com um processo e a mulher do Alexandre de Moraes na mesa lá, advogada de defesa. Imagina se isso acontecesse, hein? Ó, que legal. É uma zorra mesmo, né? Mas os filhos do casal, né, Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi, apareceram também com ao menos uma defesa em um processo ligado a Vorcaro. A colunista Malu Gaspar, do jornal o Globo, noticiou que o ministro teria procurado o Galípolo pelo menos uma vez, presencialmente, 3 vezes por telefone, para fazer pressão no presidente do Banco Central, a favor do Banco Master. Aí eu vou dizer aqui a nota de assessoria do STF, que diz que o Xandão, ou melhor, Alexandre de Moraes, foi tratado da Lei Magnitsky. E aí agora a gente vai falar aqui sobre mais uma conexão. Essa aqui foi assim, das mais, acho que revoltantes, que todo mundo comentou, pelo menos ao redor, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E como enfraqueceu o STF nesse momento em relação a todo esse escândalo do Banco Master. O Flávio Dino, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal e foi ex-ministro de Justiça do Lula, foi colocado no STF pelo Lula, indicou Augusto de Arruda Botelho, a Secretaria Nacional de Justiça no governo Lula, entre 2022 e 2024. Guarda esse nome. Ao deixar o governo Lula, o Botelho voltou a advogar como um dos diretores do Banco Master, entre seus clientes. Não precisa falar mais nada, né? Aí o que aconteceu? Final da Libertadores, o Flamengo foi jogar em Lima, no Peru, e aí o Dias Toffoli viajou um dia após ser sorteado para esse caso do Banco Master, para julgar esse caso. Ele viajou com o advogado desse diretor do Banco Master no jatinho particular do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Isso aí
ecoou muito nos noticiários, a sociedade se revoltou, a sociedade, de maneira geral, condenou. Nem a esquerda, confesso para vocês que eu vi se defendendo esse tipo de atitude, porque quanto mais se mexe nesse caso, mais gente graúda a gente vê envolvido. E é lamentável que a gente que confia no sistema financeiro possa ver esse tipo de escândalo, não de um banco em si, mas de um banco que foi apoiado, apoiado entre aspas, né? Tem que tomar cuidado aqui com as palavras, mas um banco que teve ali os seus tentáculos envolvendo políticos, envolvendo turistas, envolvendo pessoas ligadas ao governo. Então isso tem que ser lembrado por toda a sociedade brasileira. Mais um escândalo do governo que a gente presencia. E com certeza a gente sabe que se futucar mais ainda essa história, a gente vai encontrar muita gente envolvida. A base, acho que o pensamento principal de Vorcaro era ter a sua rede, né, de relacionamentos na base política para poder fazer o que ele vinha fazendo. Em relação aos CDBs, é muito triste porque as pessoas têm desconfiança às vezes de investir, né, acha que é arriscado, e CDB é um dos produtos mais seguros de se investir. Você empresta dinheiro para um banco. É óbvio, né, que os bancos também são classificados em bancos de primeira linha, de segunda linha. Você vê os bancões aí, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Se você contrata um CDB desses bancos, dificilmente você vai ter um prejuízo. Tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes esses bancos acabam negociando CDBs de outros bancos. Esse acho que foi o erro de algumas pessoas que eu até conheço em relação a investir um dinheiro principalmente maior do que R$250 mil, que seria coberto pela FGC, nesse tipo de CDB. Ah, mas o Bradesco me vendeu, não sei o que, o CDB do Bradesco não, o CDB era do Banco Master e o Bradesco negociou. É só um exemplo. Ah, o CDB é do Banco Master, mas o Itaú negociou. Então essa fica a grande lição para quem investe, principalmente quem não tem muito conhecimento em relação a essa parte de finanças, de investimento, que quer ganhar um pouco mais de rendimento. E outra coisa, né? Quando o retorno é muito grande, o risco também é muito mais elevado. E aí fica a dica também. Mas quem investiu até 250 mil, tá tranquilo, o dinheiro já está caindo na conta, o FGC já está pagando a galera. E eu sigo acreditando em CDB. Acho só que a gente tem sempre que tomar muito cuidado, né, com as regras do jogo. Então o conhecimento é tudo para que você não perca dinheiro. Eu particularmente não tenho CDB e eu empresto dinheiro para o governo, mesmo sabendo que o governo não usa muito bem ele, né, mas está me pagando, vai me pagar, acredito. Se não me pagar, o país quebrou, eu estou danado também, já era para mim. Então, assim, eu tenho minha linha de pensamento. Mas também não fecha a possibilidade de um dia pegar uma parte do meu dinheiro e contratar um CDB. Na verdade, até contratei um CDB uma vez, de 130%, 150%. Aqueles CDBs que emitem em 3 meses ali, só para captar o cliente. Não vou falar o nome aqui do banco ou da corretora para não fazer propaganda aqui, não me pagam nada para isso. Mas já fiz sim, agora lembrando aqui, eu já fiz. E tudo certo, recebi meu dinheiro, descontou o imposto de renda e vida que segue. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários o que você acha desse escândalo do Banco Master e principalmente se vocês investem em CDBs, tem um CDB do Banco Master, eu tinha e já recebeu, não recebeu, quero saber de vocês, deixa nos comentários. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.